Prezados irmãos e amigos, este é o segundo vídeo, cujo tema, entre muitos, cujo tema central é Caia no Real. Caia no Real significa encarar as coisas com a realidade bíblica que exprime a vontade de Deus. Dito de outra forma, significa encarar a vida cristã com a naturalidade que a Bíblia descreve. Neste vídeo, o assunto é: te tira embaixo e te coloca em cima. Em Lingala dizem: alokotakanase atomboli likolo. Esta frase vem da deturpação, propositada ou não, do texto de Deuteronômio 28, verso 13, que diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. A deturpação está na interpretação que é dada sobre este texto, mas que não corresponde ao seu contexto. Quando este texto é tirado do seu contexto e se coloca conforme está em cima, te tira embaixo e te coloca em cima, sem se referir aos outros pormenores que o texto em si relata, as pessoas entendem que Deus tira as pessoas embaixo, que é pobreza, e as coloca em cima, riqueza. Porque deixas de ser cauda, ou seja, caduco, e passa a ser cabeça, rico ou patrão. No mundo da pobreza, fruto das injustiças, as pessoas são enroladas a lutar desesperadamente pela sobrevivência. Quando lhes apresentam um evangelho tão comercial como este, a oportunidade de ser cristão rapidamente gera na pessoa a ilusão e o sonho de ser cabeça, rico, e não cauda, pobre, de estar em cima, posses, e não por baixo, carências. Não há lugar melhor do que em meio de injustiças, em meio de miséria e pobreza, para que este tipo de evangelho falso dar um boom. O que é que realmente a passagem está a dizer? Deus estava prometendo a Israel que ele teria um papel relevante ou importante diante das nações. Israel estaria sempre na liderança. O Senhor colocaria o povo dele em uma posição privilegiada, a de líder das nações, mas por uma condição: se obedecesse aos mandamentos do Senhor. E foi a desobediência que fez com que Deus unisse os dois povos, Israel e os gentios. E o que é que Deus não disse nesta passagem? Deus não disse que Ele faz dos cristãos cabeça, patrão, e não caudas, pessoas simples e humildes. Nem os coloca em cima, posses, luxúria, vaidades, etc.
e não embaixo, carência e pobreza. Não é esta a mensagem do Deuteronômio 28, verso 13. Inclusive, há uma versão nova a circular que diz: o crente não tem crise, mas sim Cristo. Este slogan não é um mero exercício motivacional. É uma forma enganosa de ensinar um falso evangelho, pregar um falso Cristo. Eles mentem, como se o cristão não é atingido pelas crises que oprimem a sociedade. Será isto verdade? Não há cristãos nos tambores de lixo? Não há bons cristãos padecendo pelas injustiças do regime entre os que morrem à porta do hospital? Não pode haver um cristão sincero? Então, crise é o quê? O que esta mensagem significa para nós hoje? Esta mensagem do Deuteronômio 28, 13. Quando Deus deu esta mensagem, só estava a falar para Israel. Romanos 9, 25. Em Cristo passamos a ser o mesmo povo. A Bíblia diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Está a se referir aos gentios, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Efésios capítulo 2, verso 12 a 15. Hoje, na condição de cristãos, judeus e os que antes eram gentios pertencem à nação santa, para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, é obedecer aos mandamentos de Cristo. O apóstolo Pedro nos exorta assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Sei que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 5. Viva a vida cristã, viva a vida cristã real, sem ilusões, sem falsas expectativas. Estude, trabalhe, ame e leve uma vida longe do pecado.
Que Deus nos ajude a nos posicionar dentro das balizas da sua vontade. Amém.